Normalidade Sadia, capítulo 6. A fonte da verdadeira felicidade. Há pessoas de imaginação doentia, às quais a religião é um tirano, governando-as como uma vara de ferro. Essas pessoas estão continuamente lamentando sua depravação e gemendo por um suposto mal. Não há amor em seu coração. Tem sempre um semblante carregado. Ficam frias ao inocente riso da juventude, ou de quem quer que seja. Consideram toda recreação ou diversão um pecado, e pensam que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão. Isso é extremismo. Outras acham que a mente deve estar de contínua em tensão para inventar entretenimentos e diversões, a fim de obter saúde. Aprendem a depender da agitação e sentem-se desassossegados sem ela. Tais pessoas não são verdadeiros cristãos, vão ao outro extremo. Os verdadeiros princípios do cristianismo abrem perante todos uma fonte de inestimável felicidade, cuja altura e profundidade, comprimento e largura são imensuráveis. É Cristo em nós, uma fonte de água que salta para a vida eterna. É uma fonte contínua, do qual os cristãos podem beber à vontade, sem nunca esgotá-la. Testemunhos, volume 1, página 565 e 566. Zelo que desaparece rápido. Não devemos incentivar um espírito de entusiasmo que traz zelo por algum tempo, mas logo desaparece, deixando o desânimo e a depressão. Necessitamos do pão da vida, o pão que desce do céu, para dar a vida à alma. Estudai a palavra de Deus. Não vos deixeis controlar pelos sentimentos. Todos os que trabalham na vinha do Senhor devem aprender que sentimento não é fé. Estar sempre em estado de emoção não é exigido. Exigem-se, porém, que tenhamos firme fé na palavra de Deus, como sendo a carne e o sangue de Cristo. Evangelismo, página 139. Não fria ortodoxa, nem descuidado liberalismo. O progresso da reforma depende de um claro reconhecimento da verdade fundamental, ao passo que de um lado espreita o perigo em uma estreita filosofia e numa rígida e fria ortodoxa. Há, por outro lado, maior perigo no descuidoso liberalismo. O fundamento de toda reforma estável é a lei de Deus. Cumpre-nos apresentar em linhas distintas e claras as necessidades de obedecer a essa lei. Seus princípios devem ser mantidos perante o povo. Eles são tão eternos e inexoráveis como o próprio Deus. A ciência do bom viver, página 129. Necessitam-se espíritos bem equilibrados. Muito dizem as epístolas quanto à posse de uma fé sadia. Isto nos deve convencer da necessidade de prudência. Não devemos entretecer em nossa vivência nossas próprias inclinações e traços fortes de caráter. Isso representará erradamente os preciosos, edificantes e enobrecedores princípios da verdade e levará outros a se extraviar. Ter fé sadia quer dizer mais do que muitos compreendem. Significa corrigir cada erro que existe em nossos pensamentos e atos, para não corrompermos a palavra de Deus. Há necessidade neste tempo de espíritos bem equilibrados, cristãos robustos, sadios. Muitos dos que professam a Cristo têm uma vivência doentia. Não sabem tolerar coisa alguma desfavorável. Desanimam, se julgam estar de qualquer modo sendo menosprezados ou ofendidos, se os irmãos não foram com eles tão afáveis como julgam deverem ser. O grande médico, por sua infinita competência,
lhe restauraria a perfeita saúde moral. Mas o paciente recusa seguir a receita que oferece. Essas pessoas podem, por breve tempo, aplicar ao seu caso a palavra de Deus, mas não se tornam praticantes dessa palavra. Logo vão ter as influências que se adaptam a seus gostos naturais e neutralizam tudo que ganharam. Revisão e Arauto, 28 de julho de 1896. Todas as faculdades devem ser cultivadas. Se certas faculdades são usadas, mas negligenciadas outras, não é plenamente efetuado em nós o desígnio de Deus, pois todas as faculdades têm influências umas sobre outras, sendo em grande medida interdependentes. Não pode uma ser usada eficazmente sem a atuação de todas, a fim de que o espírito seja cuidadosamente preservado. Se toda a atenção e força forem dadas a uma só, enquanto as outras permanecem inativas, essa terá um grande desenvolvimento que a levará a extremos, porque não cultivou todas as faculdades. Algumas mentes ficam anãs, sem o devido equilíbrio. Nem todas as mentes são iguais por natureza. Temos mentalidades várias. Alguns são fortes em determinados pontos e muitos fracos em outros. Essas deficiências, tão aparentes, não precisavam nem deviam existir. Se os que as possuem fortalecessem os pontos fracos do caráter, mediante o cultivo e o exercício, tornar-se-iam fortes. Testemunhos, volume 3, página 33. Pôr em uso todas as faculdades da mente. Todas as faculdades da mente devem ser postas em uso e aperfeiçoadas, a fim de que homens e mulheres tenham mente bem equilibrada. O mundo está repleto de homens e mulheres unilaterais, que assim se tornaram porque cultivaram determinadas faculdades, deixando outras se atrofiarem pela inatividade. A educação da maioria dos jovens é um fracasso. Estudam demasiado, ao passo que negligenciam o que pertence à vida de atividades práticas. Homens e mulheres tornam-se pais sem considerar suas responsabilidades, e sua prole afunda mais baixo na escala da deficiência humana do que eles mesmos. Assim, a humanidade está degenerando rapidamente. A constante aplicação ao estudo, como se está dando nas escolas agora dirigidas. 1872. Estar desabilitando os jovens para a vida prática. A mente humana quer ter ação. Se não estiver ativa na reta direção, será ativa no erro. A fim de conservar o equilíbrio mental, devem estar junto nas escolas do trabalho e estudo. Testemunhos, volume 3, páginas 152 e 153. Recursos para melhoria, ao alcance de todos. São desejados jovens que sejam homens de entendimento, que saibam apreciar as faculdades intelectuais que Deus lhes concedeu e as cultivem com o máximo cuidado. O exercício amplia essas faculdades e, se não for negligenciada, a cultura também do coração, o caráter ficará bem equilibrado. Os meios de melhoria estão ao alcance de todos, portanto, ninguém decepcione o Senhor quando vier em busca de fruto, não apresentando nada senão folhas. Um propósito resoluto, santificado pela graça de Cristo, operará milagres. Manuscrito 122, 1899. Corpo, espírito e coração sob o controle de Deus. Aquele que na verdade ama e teme a Deus, esforçando-se com sinceridade de propósito a cumprir a sua vontade, colocará ao serviço de Deus corpo, espírito, coração, alma e forças,
Foi isso que se deu com Enoque. Ele andou com Deus. Os que estão resolvidos a fazer da vontade de Deus a sua própria, têm de servir e agradar a Deus em tudo. Então, o caráter será harmonioso e bem equilibrado, coerente, animoso e verdadeiro. Nos lugares celestiais. Meditações Matinais, 1968, página 190. As faculdades da mente devem dominar sobre o corpo. A verdadeira educação inclui todo o ser. Ela ensina o devido emprego do próprio eu, habilitando-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e músculos do corpo, mente e coração. As faculdades do espírito são as mais elevadas potências. Têm de governar o reino do corpo. Os apetites e paixões naturais devem ser sujeitos ao domínio da consciência e das afeições espirituais. Cristo se acha a testa da humanidade, e seu desígnio é conduzir-nos em seu serviço a elevadas e santas veredas da pureza, mediante a assombrosa operação de sua graça. Temos de nos tornar completos nele. A Ciência do Bom Viver, página 398 e 399. Mente bem desenvolvida e amplitude de caráter. Os obreiros de Deus devem esforçar-se por ser homens multilaterais, isto é, devem ter amplitude de caráter. Não devem ser homens de visão acanhada, estereotipados com uma única maneira de trabalhar, presos aos mesmos costumes e incapazes de ver e perceber que suas palavras e a defesa que fazem da verdade têm que variar com a classe de gente com que têm de lidar e com circunstâncias que surgem. Todos devem buscar constantemente desenvolver bem a mente e vencer o caráter mal equilibrado. Isto deve ser seu estudo constante, se você quiser tornar-se obreiro útil, de êxito. Evangelismo, página 106. Assuntos vulgares, triviais, definham a mente. Na mente de todo estudante, deve ser gravado o pensamento de que a educação é um fracasso, a menos que o entendimento saiba aprender as verdades de revelação divina, e a menos que o coração aceite os ensinamentos do Evangelho de Cristo. O estudante que, em vez dos amplos princípios da Palavra de Deus, aceite ideias comuns e permita que o tempo e a atenção sejam absorvidos por assuntos vulgares, triviais, verá que a mente se está tornando definhada, enfraquecida. Ele perdeu a faculdade de crescer. A mente tem de ser ensinada a compreender as importantes verdades que concernem a vida eterna. Fundamentos da Educação Cristã, página 536. Mente não deve ser abarrotada com coisas inúteis. A educação, como é conduzida nas escolas de nossos dias, 1897, é unilateral e, portanto, errada. Como aquisição do Filho de Deus, somos propriedade sua. E cada qual deve obter educação nas escolas de Cristo. Mestres sábios devem ser escolhidos para as nossas escolas. Os mestres têm de lidar com mentes humanas e são responsáveis a Deus quanto a gravar nessas mentes a necessidade de conhecer a Cristo como Salvador pessoal. Mas ninguém poderá verdadeiramente educar as adquiridas possessões de Deus, a menos que ele mesmo aprendeu na escola de Cristo a como ensinar. Devo dizer-vos com base na luz que me foi dada por Deus. Sei que muito tempo e dinheiro são despendidos pelos estudantes na aquisição de conhecimentos que são, para eles, como palha, pois não os habilitam a ajudar os semelhantes a formar um caráter que os habilite a unir-se aos santos.
e aos anjos na escola superior, em vez de abarrotar sua mente juvenil com um montão de coisas aborrecidas e que, em muitos casos, para ele jamais terão qualquer uso. Deve ser ministrada uma educação prática. Despendem-se tempo e dinheiro em adquirir conhecimentos inúteis. A mente deve ser cuidadosa e sabiamente ensinada a demorar-se nas verdades bíblicas. O principal objetivo da educação deve ser adquirir o conhecimento quanto a como podemos glorificar a Deus, a quem pertencemos pela criação e pela redenção. O resultado da educação deve ser habilitar-nos a compreender a voz de Deus. Como os ramos da videira verdadeira, a palavra de Deus apresenta unidade na diversidade. Há nela uma unidade perfeita sobre-humana, misteriosa. Ela encerra sabedoria divina. E essa é o alicerce de toda educação verdadeira. Esse livro, porém, tem sido tratado com indiferença. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviastes. João 17:3. Se é esse o preço do céu, não deveria então nossa educação ser conduzida nessas linhas? Christian Educador, agosto de 1897. Fazer regras de ferro aos outros desonra a Deus. Deus não justificará qualquer plano mediante o qual o homem, no mínimo grau, oprima seu semelhante ou domine sobre ele. Logo que um homem comece a fazer uma regra férrea para os outros homens, ele desonra a Deus e põe em perigo sua própria alma e a alma de seus irmãos. Testemunhos, volume 7, página 181. Necessário o equilíbrio de mentes em desacordo. Aqui estamos reunidos, de opiniões diferentes, diferente educação e preparo diferente. E não é de esperar que todas as mentes sigam pelo menos conduto. Mas a questão é, estamos nós, nos vários ramos, insertados na videira tronco? Isso é o que precisamos verificar. E precisamos fazer a pergunta aos professores assim como aos estudantes. Precisamos compreender se estamos realmente insertados na videira tronco. Se estamos, podemos ter maneiras diferentes, diferentes timbres de voz, vozes diferentes. Vós podeis olhar as coisas de determinado ponto de vista, e podemos ter ideias diferentes entre nós em relação às Escrituras, não em oposição às Escrituras, mas nossas ideias podem variar. Minha mente pode correr nas linhas que lhe são mais familiares, e outro pode pensar e adotar um ponto de vista de acordo com os seus traços de caráter, e ver motivo de profundo interesse em certo aspecto da questão que outros não apanham. Manuscrito 14, 1894. Isopo, cedro e palmeira. Em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que seu plano de dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. A igreja é seu jardim, adornado de uma variedade de árvores, plantas e flores. Ele não espera que o isopo fique do tamanho do cedro, nem que a oliveira atinja a altura de uma majestosa palmeira. Muitos têm recebido apenas um limitado preparo religioso e intelectual. Mas Deus tem uma obra para esta classe de pessoas, se elas trabalharem com humildade confiando nele. Evangelismo, páginas 98 e 99.
características tão variadas como as flores. Das infinitas variedades de plantas e flores, podemos aprender uma importante lição. Nem todas as flores têm a mesma forma nem a mesma cor. Algumas delas são medicinais, outras são simples fragrantes. Há cristãos professos que julgam ser seu dever fazer com que todos os outros sejam semelhantes a eles. Este plano é humano, não é o plano de Deus. Na Igreja de Deus, há lugar para características tão variadas como as flores do jardim. Em seu jardim espiritual, há muitas variedades de flores. Evangelismo, página 99. Faculdades da mente e do corpo são dom de Deus. Os reclamos de Deus devem impressionar a consciência. Homens e mulheres precisam ser despertados para o dever do império de si mesmo, para a necessidade da pureza, da liberdade de todo aviltante apetite e todo hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de que todas as suas faculdades de mente e corpo são dons de Deus e destinam-se a ser preservadas nas melhores condições possíveis para seu serviço. A Ciência do Bom Viver, página 130. Deus deseja caráter simétrico. Deus reprova os homens porque os ama. Quer que sejam fortes em sua força, que possuam mentes bem equilibradas e caráter simétrico. Então, eles serão exemplos ao rebanho de Deus, guiando-os pelo preceito e pelo exemplo para mais perto do céu. Então, edificarão a Deus um santo templo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like com gostei.